Oi, pessoal. Vamos dar continuidade na nossa aula de genética. Como eu disse a vocês, os próximos temas agora, eles se referem à relação da genética com algumas doenças, né? Então, a gente seleciona algumas doenças que têm relação com comportamento sedentário e associa com a genética. Daí, esse primeiro bloco, a gente vai falar sobre obesidade e diabetes, né? Eu vou gravar essa aula que vai durar, né, mais ou menos, sei lá, 15, 20 minutos, falando só sobre obesidade. Depois, no próximo bloco, a gente fala um pouquinho sobre diabetes, tá? Então, assim, para falar de obesidade e genética, a gente primeiro tem que entender a patologia, a fisiopatologia da obesidade. Se a gente simplesmente só relacionar com a genética, a gente não consegue entender ela como um todo e assim não consegue fazer as relações com as questões de hereditariedade, etc, tá? Então deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Só um segundinho. Prontinho. Bom, vamos falar um pouquinho de obesidade primeiro no contexto geral, né? A obesidade, ela é uma doença considerada a epidemia do século. Então essas figuras que eu coloquei aqui, elas mostram bem o que a gente entende hoje sobre epidemia, sobre essa relação com a evolução mundial, com a globalização, etc. Então aqui a gente tem uma brincadeira, né, que a gente fala que é a geração X, era o que se falava até o século passado, né, das pessoas, dos adolescentes que nasciam e cresciam naquela geração, e agora a gente tem a geração XXXXL, né. Então é uma brincadeira para dizer que as crianças, os adolescentes, eles estão ganhando peso, esse sobrepeso ele está ultrapassando o que a gente considera de faixa normal, natural dentro de uma população, tá? Então, aqui é uma outra figura para brincar com isso, né? Falando, não, se eu te pegar, se eu te alcançar, você vai ver, né? Então, assim, as barrigas impedindo com que as pessoas conversem de maneira civilizada. É uma brincadeira, mas que faz sentido no que a gente está vivendo hoje. Só para vocês terem uma ideia, né, de projeção, eu coloquei aqui os números assustam. Por quê? Porque a gente tem uma ideia, né, esse aqui é um dado de 2008, 2009, retirado de uma fonte que é a Associação de Indivíduos com Sobrepeso e Obesidade, tá? É uma associação que estuda a obesidade, que a gente chama de ABESO. Então, eles projetam que em 2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos já estejam com sobrepeso e mais de 700 milhões de pessoas já sejam obesas, né? Então, a gente vai ter, em 2006 a gente tinha 42,5% de indivíduos acima do peso, em 2012 a gente tinha 52,8%, e de obesos a gente tinha 11,4 em 2006 e, espera que aqui tá cobrindo, eu não estou conseguindo enxergar, e 12,8, só um segundinho. Deixa eu parar, voltar a tela aqui, senão eu não consigo enxergar o slide por completo. Voltando então, arrumei aqui o slide, e 15,8% de pessoas obesas em 2012, tá? O que é um aumento bem substancial. Só para vocês lembrarem, entenderem que é a diferença entre o indivíduo acima do peso e o indivíduo obeso. O indivíduo acima do peso é aquele que tem um IMC, que é calculado pelo índice de massa corporal, acima de 25, mas não menor do que 29,9, né? Então, de 25 a 29,9, ele é um indivíduo acima do peso. De 30 para cima já é considerado um indivíduo obeso, tá? Vamos ver se vocês. Deixa eu só colocar aqui.
vocês lembram o que que é o IMC? O IMC é o índice de massa corporal, tá? Vou colocar assim, onde você divide o peso pela altura do indivíduo ao quadrado. Então, o peso aqui em quilos, né? A altura em metros e ao quadrado, tá? Então, a gente pega o peso, divide pela altura ao quadrado e dá esse valor de IMC, certo? Então, quando o indivíduo apresenta lá um IMC entre 25 e 29,9, ele é considerado acima do peso. E acima de 30 é um indivíduo obeso, tá? Então, voltando aqui no nosso compartilhamento da tela. O que que a gente observa então aqui? Que em relação, por exemplo, ao peso infantil, a gente tem 38,8% de crianças de 5 a 9 anos com sobrepeso na região sudeste. A gente tem entre 10 e 19 anos, a gente tem 22,8%. Indivíduos adultos, a gente tem 50,45% na região sudeste, que é então um dado bastante assustador, tá? Relação entre genética e obesidade e diabetes. Eu estou falando de diabetes porque a gente vai iniciar esse bloco, mas o diabetes vai ser falado mais para frente, tá? Então, apesar das inúmeras evidências de que um estilo de vida saudável tem uma relação positiva com a saúde, indivíduos na população geral tendem a adotar cada vez mais estilos de vida menos ativos ou sedentários. Então, o que que explica isso, né? Porque as pessoas, apesar de saberem e conhecerem o efeito do exercício, de uma alimentação saudável, o efeito positivo disso em relação à saúde, porque mesmo assim a gente vê um número menor de pessoas ativas e sedentárias. Então, assim, algumas explicações têm relação com a questão da globalização, da industrialização. Então, hoje a gente tem mais recursos tecnológicos. Então, exemplos bobos, né, de uma escada rolante, um carro com fechamento automático dos vidros, o controle remoto da TV, tudo isso faz a gente diminuir o gasto energético diário, normal, das atividades diárias. E isso é um dado importante. Além disso, as pessoas estão trabalhando mais tempo, mais horas, né, em atividades menos manuais e muito mais com recursos tecnológicos. Então, tudo isso junto, fora uma adoção de hábitos mais ocidentais, do tipo, fast food, então ter que comer mais rápido. Esse tipo de alimento geralmente já está semi-pronto, que requer mais gordura na sua conservação, etcétera. Então tem vários fatores que fazem com que o indivíduo ele tenha essa facilidade maior para ficar inativo, ficar sedentário. Eh, então esse hábito ele acaba proporcionando esses hábitos, né, esses comportamentos acabam proporcionando um aumento de doenças crônicas. Hoje a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, né, então obesidade e diabetes é uma delas. Embora significativa, a influência familiar sugere muitos questionamentos quanto aos possíveis efeitos genéticos e ou culturalmente transmitidos, além das diferentes exposições a esses efeitos entre as gerações. Então, o que que se achava antes, né? O indivíduo morava na mesma casa e tinha lá todo mundo acima do peso, todo mundo gordinho, o pai, a mãe, o filho, todo mundo. E aí começou a se falar: "Não, então é genético mesmo, é herança genética". Só que o que que você começou a observar que tem muitas transmissões culturais e sociais, né, entre esses indivíduos. Então o que que acontecia? O pai e a mãe se alimentavam mal, ensinavam isso ao filho, que ensinava isso ao neto e assim sucessivamente. Então assim, essa transmissão cultural acaba sendo muito mais, importante, né, relevante do que as questões somente genéticas, é uma junção de vários fatores, né. Como é que a gente define então a obesidade?
A obesidade, ela é uma enfermidade, uma doença multicausal, porque não dá para a gente dizer que tem só uma causa definida, e que geralmente ela é consequência de diversos fatores, os genéticos, os fisiológicos, os ambientais e os psicológicos. E aí isso proporciona um acúmulo excessivo de energia guardado sob a forma de gordura, né? Então não é só guardar energia, é guardar energia sob a forma de gordura. Os níveis são alarmantes, como a gente viu anteriormente. E se a gente for pensar numa causa bem simples, um jeito bem simples de explicar por que que as pessoas aumentam o peso, é só a gente pensar numa balança, né, no balanço energético. Então, a obesidade ela vai resultar de um desequilíbrio entre o gasto e a ingestão de energia. Então, vamos imaginar que a gente com começa a ingerir muito, a gente começa a ingerir muito, a gente ingere mais alimentos, a gente vai engordar mais, né. Se a gente que é o caso aqui da balancinha, então a ingestão está maior do que o gasto energético, a consequência é o aumento do peso. Se a gente gastasse mais energia do que ingerisse, a gente estaria diminuindo o peso, tá. Agora os mecanismos que vão levar a esse resultado, esse fenótipo que é o aumento do peso, é complexo de estudar. Então a gente falou, são efeitos genéticos, são efeitos ambientais, psicológicos. Hoje a gente tem um monte de estudos que relacionam, né, por exemplo, comportamento alimentar tem tantas variáveis, né, então tem questões de psicológicas que têm relação com traumas, com violência, com distúrbios de imagem, bom, N fatores, tá. Um exemplo para vocês dessa relação, cultural e genética ao mesmo tempo. Então vamos imaginar uma mulher que é gestante e é obesa, né. Ela tem várias chances de ter várias anormalidades durante a gestação, e tem uma chance bem grande quando ela ganha muito peso na gestação, ou se ela já for obesa, em desenvolver uma patologia chamada diabetes gestacional. Na diabetes gestacional, geralmente o bebê ele nasce acima do peso, ele nasce com macrosomia, então aqui com um peso acima de 4 quilos, tá. E aí isso aqui, ele já traz para ele uma chance maior de se tornar uma criança acima do peso. Mas se isso for associado a um desmame precoce, uma introdução incorreta de alimentos, a vários erros alimentares nos primeiros anos de vida, essa chance aumenta um pouco mais. A gente não sabe exatamente quanto, mas essa chance aumenta de ele se tornar um obeso na infância. Se ele for uma criança obesa na infância, ele tem 40% mais chance de se tornar um obeso adolescente, né, um adolescente obeso. E 80% mais chance de se tornar um adulto com acima do peso. E assim o ciclo se repete, tá. Bom, fatores genéticos, eles vão desempenhar um papel importante, não necessariamente como o desencadeador de tudo, mas como um fator permissivo para que os fatores ambientais, em alguns casos, possam ser decisivos para o desenvolvimento da obesidade. Gente, desculpa o barulho externo, tá? Então, assim, o indivíduo ele carrega os genes que têm relação com a obesidade, que são muitos, e aí, por conta das questões ambientais, ele se torna obeso, tá. Então, existe uma teoria chamada teoria da economia energética. O que que essa teoria nos diz? Segundo essa teoria, em situações de déficit de energia, por exemplo, como antigamente nossos antepassados passavam por muitos momentos de privação de alimentos, o organismo vai acionar uma série de mecanismos de adaptação para sobrevivência e vão acumular energia, começar a guardar energia. Então, o que parece é que as pessoas que tinham esse mecanismo apto, hoje desenvolveram essa capacidade de guardar mais energia e também, então, só sobraram as pessoas por conta de seleção natural de que têm essa capacidade maior de guardar energia. Estima-se que a herança genética possa responder por 24 a 40% da variância no IMC, ou seja, contribui, né, em 1/4 mais ou menos dos fatores, relacionados às questões genéticas em relação à obesidade.
Por quê? Porque essa variação a gente tem. O que faz o indivíduo engordar, por exemplo? A taxa de metabolismo basal, quanto que o indivíduo gasta de energia em repouso. Se ele tiver uma taxa metabólica maior, ele gasta mais energia. Se for menor, ele gasta menos, tá? Resposta à superalimentação, então comer demais, a questão da regulação da fome, do apetite, tem vários outros fatores, por isso que são muitos genes que podem ter relação com a obesidade. Acredita-se que as mudanças de comportamento alimentar e os hábitos de vida sedentários, atuando sobre genes que já estão lá presentes, né, que vão predispor os indivíduos à obesidade, sejam o determinante principal do crescimento da obesidade no mundo. Em 2005, a gente já tinha mais de 420 genes associados a. Desculpa, gente. Em 2005, a gente tinha mais de 420 genes já associados à obesidade. Muito se ouviu falar, há um tempo atrás, sobre um gene chamado de leptina. O que a leptina faz? A leptina, ele é hoje considerado um hormônio, né? Liberado pelo tecido adiposo, que tem relação com a redução da ingestão alimentar. Então, quando a gente tem muito tecido adiposo, ele libera leptina e ele estimula a saciedade, tá? E aí se achou que esse gene era a resposta para os indivíduos engordarem, eles não conseguiam sentir a saciedade. Mas hoje se sabe que não, que na realidade os indivíduos eles têm mais resistência à leptina, tá? Eles apresentam mais tecido adiposo, deveriam ter mais leptina e têm, só que elas não têm uma ação tão sensível quanto os indivíduos magros, tá? Modificações genéticas relacionadas à oxidação de ácidos graxos têm impacto na perda de peso e no risco de obesidade. Então, se o indivíduo, por exemplo, ele consegue gastar mais gordura no seu dia a dia ou no exercício físico, ele tem mais chance de manter o peso próximo da normalidade. Algumas variações genéticas que a gente já viu, que é os polimorfismos nos genes, eles codificam alguns genes específicos, que não vou falar o nome aqui, né, mas está escrito aqui, e que podem se relacionar com a obesidade. Todos eles têm relação com a regulação da atividade de enzimas, e têm influência direta na oxidação da gordura. Ou seja, enzimas que, se o indivíduo tiver maior atividade de enzimas que ajudam na oxidação de gordura, ele vai ter mais facilidade para fazer essa quebra. Se ele tiver uma menor atividade dessas enzimas, ele vai ter uma maior dificuldade para fazer essa quebra, tá? Genes desempenham um papel colaborativo e permissivo no desenvolvimento da obesidade. Fatores ambientais interagem para levar à obesidade. Então, não são só fatores genéticos, e sim uma relação dos fatores genéticos com os fatores ambientais. A variação genética que predisponha a um fenótipo de maior risco pode associar-se a maior probabilidade de complicações metabólicas, tá? A tendência a depositar gordura na região abdominal visceral, por exemplo, pode ser geneticamente determinado. Aquela gordura que se acumula na região abdominal, ela tem muita relação com questões genéticas, que é as que têm mais relação com complicações metabólicas, tá? Aqui são relacionando, analisando os fatores genéticos, o que a gente vê, por exemplo, que pais com peso normal têm 9% de filhos obesos, pais obesos 50% e ambos os pais obesos 80%. Essa porcentagem a gente não pode atribuir diretamente a fatores genéticos, né? Tem também fatores sociais e ambientais envolvidos aqui, tá? Eu falei para vocês do gene da leptina, né? Então, a leptina é um gene que tem relação com a saciedade. Isso aqui são só para mostrar para vocês ratinhos obesos, camundonguinhos obesos, que é onde se descobriu que eles tinham mutação do gene do receptor da leptina, né? E por isso eles não sentiam a saciedade e desenvolviam a obesidade, tá? E aqui alguns exemplos, né, de alguns genes. Então, polimorfismos no gene chamado acil-CoA-sintetase. É uma enzima importante que parece estar associada com a lipogênese, né, com a formação da gordura. A lipogênese é a formação da gordura, quanto no processo da oxidação. Então, o indivíduo que apresentar algum tipo de variação, anormalidade do funcionamento desse gene, isso pode estar relacionado com questões do desenvolvimento da obesidade. CD36 é uma proteína transportadora de lipídios que está envolvida em muitos processos celulares, incluindo a oxidação de gorduras.
ela está expressa em vários tecidos, como no tecido adiposo, intestinal, no endotélio, e tem vários estudos que relacionam, mas ainda é controverso se tem ou não relação com obesidade. Tem a FABP, que é a proteína ligadora de ácido graxo, também tem algumas relações já, precisa de mais estudos, mas já existem várias relações. A CPT, que é a carnitina palmitoiltransferase, é uma enzima que é utilizada, uma proteína, né, que ajuda na entrada dos lipídios na mitocôndria, e aí tem vários estudos que mostram essa associação. Só para vocês deixar claro para vocês, vocês não precisam decorar esses genes, tudo que eles fazem, tá? Eu não vou cobrar isso de vocês, nomes específicos, mas só para saber que um monte de genes que tem essa relação com a obesidade, eles atuam de uma forma direta ou indireta, em geral, na oxidação, na utilização da gordura como substrato energético, tá? Atuam no metabolismo da gordura. Tudo bem? Na próxima aula, no próximo bloco, né, e que vai ser na próxima aula, a gente vai falar sobre diabetes, tá? Que é a nossa próxima sequência. Então assistam a videoaula, daí eu vou mandar mais algum material para vocês e a gente discute na nossa web aula, beleza?